Senhoras e senhores, meus amigos, seguidores e público da nossa TV Escola. Hoje é 8 de julho de 2021 e ao meu lado eu tenho o Tenente Coronel, aviador, piloto de caça da Força Aérea Brasileira, astronauta e ministro. Como vai o senhor, ministro? Tudo bem, obrigado. Um prazer falar contigo, né? Um prazer falar com todos vocês. Que bom. Então, ministro, eu estou muito feliz de estar aqui, queria agradecer, tá? Eu vou começar conversando com o senhor o seguinte: há 6 anos atrás eu comecei a pesquisar o avanço e a evolução tecnológica e o efeito colateral disso tudo, né? Há 6 anos atrás. Então, muita gente perdeu o emprego de lá para cá, e isso antes da pandemia, muita gente faliu, e a pandemia foi a paulada final, né? Então, eu fico pensando, ministro, e muito preocupada, sabe, que estão virtualizando todos os serviços e tem gente que não tem conhecimento, não sabe navegar, não tem, às vezes, nem dinheiro para comprar um computador ou um celular, né? Então, eu quero saber as suas considerações sobre esse tema. Olha, esse é um assunto muito interessante e muito importante, né? Quando a gente vê o avanço da tecnologia, ela tem, obviamente, impactos positivos em muitos sentidos, né? Melhora a precisão, melhora a eficiência de vários sistemas. Quando a gente fala em transformação digital, né, as coisas ficam muito mais rápidas, fica com a maior parte dos serviços online. Agora, por outro lado, existem outros pontos a se preocupar e trabalhar em cima, na solução, que vão desde a educação das crianças para viverem num mundo onde a maior parte dos serviços vão ser online e onde eles vão ter internet das coisas, né, trabalhando junto com eles como acessórios em todos os setores da vida, mas também eles precisam ser preparados para as novas carreiras que vão existir. Nós temos um sistema de educação que ele ainda é muito lento para acompanhar o crescimento da tecnologia. A tecnologia, pela lei de Moore, né, ela cresce exponencialmente. A educação, ela tende a acompanhar, mas sempre existe um lag, uma diferença. Então, na medida que o jovem profissional se forma, ele já não está mais preparado para as tecnologias que estão naquele momento acontecendo. Então, a educação ela vai ter que achar uma maneira de estar mais up-to-date, né, mais atualizada com a tecnologia. E isso envolve a participação de setores do setor produtivo junto com as escolas, envolve a formação de mais técnicos também, que muitas áreas vão precisar de muitos e assim por diante. Além disso, tem a parte da regulamentação, que é mais lenta do que essas duas. Então, essa precisa de mais trato ainda. Isso tem a ver conosco aqui, tem a ver com os outros ministérios, tem a ver com toda essa velocidade em se atualizar a regulamentação existente. Agora, nós temos essa parte que da galera, vamos chamar assim, que está crescendo agora e vai ter novas profissões, é um ponto a se pensar. Agora tem outro ponto, tem aquelas pessoas, por exemplo, os datilógrafos lá atrás, que de repente não tem mais máquina de escrever. Como é que faz? Vai ter que se habituar, ou vai ter que mudar de profissão, vai ter que ter cursos especiais de reposicionamento desse pessoal dentro do mercado de trabalho. E isso também é um esforço que o Ministério faz aqui, com a parceria com muitas empresas e instituições, inclusive do terceiro setor, para já reposicionar esse pessoal, que agora estão perdendo empregos por causa da evolução da tecnologia dentro de certas áreas, como a área agronegócio, por exemplo, e muitas outras, e serviços principalmente, como colocar esse pessoal lá no mercado de trabalho de novo. Aí vem o estudo que nós fazemos com o Ministério da Economia também, de algumas áreas que precisam de um número muito grande de profissionais. E você vê que interessante que aqui tem pessoal estagnado, vamos dizer assim, que não tem a colocação ainda. E aqui você tem uma bolha de empregos precisando de muita gente. Exemplo, a área de tecnologia de informação e comunicação. Estimado agora, a gente precisa de em torno de 400 mil pessoas, a gente tem cargos abertos, 400 mil a gente não consegue ocupar, a gente precisa preparar isso aqui. Então, cursos de formação, cursos técnicos, tudo isso tem uma importância muito grande. Nós temos parcerias, por exemplo, com a IBM, para a formação de 40 mil profissionais, né, nesse setor. E a gente está abrindo isso aí para outras empresas também. E todo esse esforço vale para esse pessoal que já tem uma certa qualificação.
Um problema que a gente vai ter que pensar logo na sequência é aquela pessoa que não tem nenhuma qualificação, que vive, por exemplo, do Bolsa Família, etc., que não consegue sair dessa faixa, né? Aqui é um problema seríssimo, tem que ser tratado junto com a cidadania, junto com a economia, né, de como preparar essa população para que eles possam assumir cargos que vão ser cada vez mais conectados com conhecimento, com tecnologia. Eu fico preocupada, fico muito apreensiva, ministro, principalmente assim com esse pessoal que está fora dessa transição de eras, os analfabetos, os aposentados que não sabem mexer na internet, lavradores, por exemplo, que agora eu fiquei sabendo que até para pagar um serviço do Estado tem que ser digitalmente, né? E não tem mais o DARF. E eu tenho medo do apagão. Então, eu não acredito que vá acontecer um apagão nesse sistema, mas um dos problemas que a gente também tinha aqui, parte dessa solução, né, uma parte importante da solução que eu passei no dia 10 de junho do ano passado, era o Ministério das Comunicações. Porque além da falta de conhecimento, muitas vezes, das pessoas para tratarem ou para usarem equipamentos mais novos, isso vai ser uma parte de transição também, é importante citar isso aí, porque à medida que a tecnologia vai avançando, os equipamentos vão sendo mais simples e mais embutidos na vida, de forma que você falando com ele já vai resolver seu problema, sem ter que buscar qualquer coisa. Agora, o problema é a pessoa ter o equipamento, né? Ou seja, a tecnologia quando avança também o preço reduz, o que ajuda, mas ter a conectividade para fazer isso. E se você observar o Brasil, com o tamanho todo do Brasil, nós temos ainda muitas áreas escuras em termos de conectividade ou mesmo radiodifusão. Então, nós estabelecemos um programa aqui em 2019 que chamava MCTIC, que tinha o C, né? MCTIC Conecta Brasil, que era basicamente a construção de backbone de fibra ótica no nordeste do Brasil, com 77 cidades sendo atendidas, mais de 2.430 e poucas escolas e universidades, mais de 740 unidades básicas de saúde e todas as outras partes de serviços, né, do governo. Então, 77 cidades, depois a conexão ali passando por Maranhão, Piauí, etc., até o Pará, onde entra a outra parte, que era o norte conectado, com 10 mil quilômetros de fibra nos rios. Depois o centro-oeste, principalmente para o agronegócio. Agora, tudo isso tem que ser complementado com um satélite. Nós destravamos o SGDC, que ele tinha, por incrível que pareça, 2 anos de espaço, só tinha 12 pontos conectados, de uma capacidade total de 50 mil pontos. E aí, quando a gente passou para o Fábio Faria, o Ministério, a gente já tinha 12 mil pontos, mais de 2 milhões e 500 mil crianças conectadas. Mas ainda não é suficiente. O pessoal fala que eu sou chato nesse sentido, mas tem que ser mesmo. O Brasil é muito grande, a gente precisa de muito mais infraestrutura de conectividade. E aí começam a melhorar as coisas, né? Mas ainda é um sistema, né? Ou seja, você tem que ter várias ações conectadas. Pois é, o senhor falou em backbones, né? Isso. Só uma curiosidade, ministro, backbones pode ser terrestre também? Ou só submarinos? Os cabos? A gente pode considerar um cabo como um backbone, um cabo submarino. A gente acabou de inaugurar diga-se, o Ministério, a gente financiou o Bela, que ele conecta Portugal, em Sines, com Fortaleza aqui no Brasil, né, e que vai permitir, inclusive, a conexão de rede de supercomputadores daqui na Europa, que vai ser bom também. Mas o backbone basicamente imagina a coluna vertebral, né, de uma pessoa e as costelas saindo dali. Então a gente pode considerar essa como um eixo principal. Então a gente passa um backbone de fibra ótica com várias linhas de fibra ótica, vamos chamar assim. E a partir daí você tem o backhaul, que são as saídas que vão para uma cidade a 30 quilômetros, outra cidade a 20 quilômetros e assim por diante, espalhando aquela internet, né? As conexões que a gente faz pela RNP, que é um órgão aqui do Ministério, uma organização social, e essas fibras que nós estamos colocando aí no Brasil, agora a gente vai passar pelo Tocantins, né, o Tocantins inteiro. Essa fibra, ela vai com 100 gigabits por segundo, então é uma velocidade muito, muito grande, que dá uma capacidade muito grande também de se levar internet aí para todas as cidades. Outro dia eu li que através desses backbones, né, tem pesquisador já pensando e pesquisando na transmissão dos dados através da velocidade da luz, ministro. Isso será possível? Não, mas isso acontece, né? Na verdade, quando você tem uma fibra ótica, você tem a luz sendo
transmitida e refletida, vamos dizer assim, nas paredes dessa fibra, e todo o esforço que tem sido feito desde o desenvolvimento da fibra ótica até hoje é para purificar essas fibras de forma que você tenha menos perda no caminho. Mas mesmo assim a gente precisa ter amplificadores de tempos, de espaços em espaços, certo número de quilometragem. Mas ela vai na velocidade da luz. Agora, o que a gente vai aumentar muito vai ser a capacidade de transferência, né? Isso através do aumento do espectro, vamos chamar assim, né? De capacidade de levar mais dados com frequências diferentes, né? Ou seja, um pacote maior. Isso, pode ter certeza que nos próximos 5 ou 10 anos, o que a gente falou, 100 gigabits por segundo, vai ser, poxa, você lembra daquele tempo que eles transferiam 100 gigabits por segundo? Isso, pouquinho. Telegrama, código Morse. Mas, ministro, essa matéria que eu li falava de raio de luz mesmo, ao invés de fibra ótica. Uma evolução para raio de luz, transmissão em raio de luz. A transmissão via laser, eu trabalhei com laser durante um tempo na minha carreira, quando eu fazia mestrado, doutorado. Vamos dizer assim, a transmissão de comunicação via laser, a gente pode utilizar com bastante eficiência no espaço, né, vamos dizer assim, uma atmosfera rarefeita, basicamente vácuo. Aí você não tem a difusão, né, da luz, né, da energia eletromagnética na atmosfera. Quando a gente fala da atmosfera, por causa da interferência, principalmente de umidade do ar, né, partículas de água, causa uma difusão muito grande do feixe, o que dificulta a transmissão em longa distância, né? A não ser que você coloque um pulso de muita energia, e aí você acaba ionizando o ar no caminho e causa outros problemas. Mas e no espaço isso aí tem estudado, tem sido feito, sim. Que conhecimento invejável, meu Deus do céu. Bom, eu sempre fui muito interessada nesses assuntos de evolução tecnológica, já desde pequena. Eu me lembro lá em São Gonçalo, Sapucaí, alô, São Gonçalo, a minha professora de geografia, a Roselia, então ela distribuiu o inesquecível Atlas para todos os alunos, e eu comecei a observar que o sistema do átomo e os elétrons girando em torno a ele é semelhante ao sistema solar, o Sol e os planetas. Aí eu falei para a professora, que coisa interessante isso aqui, é bem semelhante. Marta, é uma teoria. Eu falei, então, mas quer dizer então que o universo é tão grande que a gente não consegue enxergar. Ou então tão pequeno, que a gente não sabe a extensão do micro e do macro, que a gente não consegue ver. Então, eu queria perguntar para o senhor que foi lá para o espaço e viu nossa terrinha de lá. O que o senhor sentiu e como é que o senhor se sente com tudo isso que está dentro de nós, entre nós e em torno a nós, esse universo infindável? Essa é uma das coisas assim, que eu considero, obviamente eu sou suspeito para falar, mas da maravilha da ciência, né? No momento em que a ciência, que é construída de tijolinhos, vamos chamar assim, de conhecimento, vai se somando, né? A gente vai literalmente ficando, vamos dizer assim, nos ombros de gigantes, né? Que foram construindo isso tudo, e a partir daquele conhecimento você coloca mais um bloquinho ali, mais um paper que é publicado, é mais uma coisa, um certo assunto, e você vai criando essa construção. E aí, por outro lado, vem toda a parte da filosofia, vamos dizer assim, associada a isso. Não é à toa que PhD tem a ver, né? Vem essa filosofia toda que junta esse contexto inteiro. Eu, por exemplo, não vejo distinção entre arte e ciência, por exemplo, são duas coisas que às vezes se distinguem no nome, mas na verdade é coisa muito parecida, né? Faz parte do mesmo sistema. E quando você começa a pensar nessas dualidades, às vezes antagonistas, assim, por exemplo, o Stephen Hawking e o próprio Einstein, né, eles pensavam muito nessa questão do muito grande e do muito pequeno. Tipo buraco negro, né, para o caso do Stephen Hawking, e física quântica, né, esses dois, do muito grande e do muito pequeno, essa relação do universo, ou se existe uma circularidade, vamos dizer assim, nos padrões da natureza como um todo. E é interessante você pensar nisso, porque realmente essa ideia é válida, né? Muito válida. Se você imaginar, quanto mais você reduz a escala, né,
a tendência das coisas se misturarem, né? O que é, vamos dizer assim, o que é onda, o que é partícula, né? Tudo isso começa a se juntar em uma coisa só, e aparecem teoria das cordas, teoria de string, ou de lençóis, e etc. Tudo isso vai se misturando ali. Agora, quando você fica muito grande, a gente ainda tem grandes mistérios a serem resolvidos, né? O porquê e como acontece, tem matéria escura, tem outras coisas do universo que a gente precisa ainda conhecer, e a gente está no meio de tudo isso aí, a gente é uma particulazinha no meio. E aí, quando eu fui ao espaço, eu lembro que, deixa eu dar uma voltinha aqui, minha mãe, quando eu era criança, lá em Bauru, meu pai era servente de serviços gerais, era faxineiro, tipo assim, ele vivia na periferia lá, não tinha dinheiro para nada, eu queria ser piloto. E os meus amigos falavam assim, isso é coisa para filho de rico, rapaz, você nunca vai conseguir. Aí minha mãe olhou para mim um dia, aqueles olhos azuis dela, falou assim, não dá ouvido a esse tipo de coisa, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você, né? E no momento em que eu cheguei ao espaço e vi a Terra de lá, azul, com a sua atmosfera, né, azul, assim, a primeira coisa que eu lembrei foi dela, dos olhos azuis, da cor da Terra, falando isso aí para mim, né? Se você estudar, trabalhar, persistir, sempre fizer mais do que esperam de você, você chega onde você quiser. E eu cheguei lá no espaço. Ela não pôde ver isso porque ela faleceu em 2002, mas, sei lá, de algum lugar pode ser que ela tenha sentido isso. Agora, naquele momento que você olha para a Terra dali, do espaço, tem uma relação interessante, porque ao mesmo tempo que você se sente insignificante perante a Terra, né, essa nossa Terra, que parece tão grande daqui, ela é insignificante perante o universo. Se você vir um vídeo do Carl Sagan, que ele mostra uma foto chamada The Pale Blue Dot, né, do pálido ponto azul, a Terra refletida em cima dos anéis de Saturno, é um pontinho azul ali. A reflexão que ele faz sobre isso é interessante, mas o fato é que a Terra é insignificante perante o universo. Agora, se a Terra desaparecer com seus 7 bilhões de tripulantes, desaparecer do universo, o universo com a Terra é diferente do universo sem a Terra, obviamente, matematicamente é. Se um de nós, embora insignificante, desaparecer de uma hora para outra, o universo com essa pessoa é diferente do universo sem essa pessoa, matematicamente é. Então, o que isso leva a pensar, né, nessa relação de grande e pequeno, assim, da coisa, é que nós somos parte de tudo isso. E como a gente é parte de tudo isso, né, nós somos parte do universo, veio uma coisa que o meu pai, e aí que junta a parte da filosofia também, meu pai me falava, assim, olha, trate as outras pessoas da maneira que você quer ser tratado, né? O que você faz volta para você. Tipo, coisa simples, mas que a gente tem que lembrar de vez em quando. Se a gente é parte da mesma coisa, se eu fizer bem para você, eu estou fazendo bem para mim mesmo. Se eu fizer mal para você, eu estou fazendo mal para mim mesmo. A gente é parte da mesma coisa, afinal de contas, não é? O problema é que muitas vezes as pessoas esquecem disso. Então, ministro, então o senhor acha que tudo isso aí que existe, né, dentro da nossa dimensão, o senhor acha que algo ou alguém, ou então aquele que a gente chama de Deus, criou tudo? Eu acredito que sim, eu acredito em Deus, e eu acho importante isso, né? Às vezes o pessoal me pergunta assim, você acredita em Deus? Acredito, sem dúvida, mas eu não acredito naquele Deus que fica lá em cima, sentado numa espécie de um trono, olhando para a gente, jogando raio para quem fizer alguma coisa errada, não desse tipo. E tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam, mas o mais importante é perceber isso que eu acabei de falar, dessa interconexão entre tudo que existe no universo, afinal de contas a gente faz parte de toda essa matéria, e perceber o seguinte, né? O Deus que eu acredito é aquele que está dentro de nós, é aquele que já existiu, em tudo que já existiu, é aquele que vai existir em tudo que irá continuar a existir, né? E a gente faz parte desse contínuo. Acho que é outra maneira de pensar isso que eu acabei de falar, de trate as duas pessoas da maneira como você quer ser tratado, e no final dos contos nós somos iguais. Como eu disse ao senhor, eu sou fascinada por esses temas, e eu acho que é isso mesmo. A gente tem várias dimensões, e para Deus o tempo é. Passado, presente, futuro, tudo é. Então, eu não sei se estou errado. Mas, ministro, quero contar ao senhor uma história que aconteceu em 1998, quando meu filho foi assediado por um pedófilo americano. Então, naquela época, no Brasil não existia nada e ninguém, nem tecnologia, nem equipamento, nem know-how para investigar e rastrear
crimes eletrônicos, principalmente contra crianças. Então eu procurei o Ministério Público do Rio de Janeiro e procurei ajuda na imprensa também para me ajudar, porque eu queria fazer um escarcéu. Eu tenho histórico de abuso com 6 anos, ministro. Então, eu passei esses anos, as décadas, com um compartimento na minha mente fechado, porque eu queria ser feliz, eu tenho talento para ser feliz. Então, nesse dia voltou tudo e eu falei, não, naquela época eu fiquei calada, mas agora eu vou fazer a revolução do silêncio. Então, eu espalhei para todos os veículos de imprensa o que estava acontecendo e denunciei também no site do FBI. E o FBI acionou a Polícia de Costumes Americanas e o agente Gary Espinosa. Mas faltava alguém que entendesse muito mais de tecnologia que as autoridades no governo não tinham. Foi quando eu conheci o ex-hacker, ou hacker do bem, sei lá, agora, porque ele invadiu 150 máquinas da NASA. Da NASA. Computadores da NASA. Eu lembro dessa história. E como penalidade, ele teve que trabalhar de graça 3 anos para a NASA. E hoje é um bem-sucedido empresário e que também está contratado pela NASA. Eu estou falando, ministro, e vou convidar o meu querido amigo, a quem eu devo muito, a quem o Brasil deve muito, e as crianças também, porque ele vai falar sobre isso, entre outros temas aqui que a gente vai dissertar. Nós já estamos terminando, mas é impossível não falar. Vanderlei Abreu. Aí, muito bom. Bem-vindo aí. Que bom, Vanderlei. Olha, fiquei muito feliz quando você aceitou, né? Claro, eu falei que ia ser assim, a fome com a vontade de comer. Como você está, Vanderlei? Tudo bem, tudo ótimo, melhor agora. Chega mais para cá, a gente fica mais pertinho. Então, Vanderlei, naquela época nós fizemos história, né? É considerado um marco na internet no Brasil, o que nós fizemos, que foi a primeira denúncia que eu fiz. E o resto você conta aí para o ministro saber. Foi. Todos vocês. Foram 200 pessoas indiciadas. Foi a primeira operação, grande operação. Foram 200 pessoas indiciadas, mais de 1.500 no mundo inteiro. 1.500 pessoas identificadas no mundo. Até hoje ela repercute porque mudou a lei brasileira. A lei brasileira não abarcava esse tipo de crime. Então, o ECA 241 mudou por conta dessa operação e, entre outras coisas, ganhou um prêmio da NASA nos 50 anos do programa dos 50 anos da chegada do homem à Lua. O software que fez com que essa operação fosse possível tem um algoritmo da NASA e ganhou um prêmio da NASA nesse coisa. Eu não ganhei nenhum prêmio, não. Só problema. Bom, mas ajudou muita gente. Mas eu me lembro que eu colaborei com a investigação, né, e o rastreamento e tudo, me mantendo online no tempo do ICQ, o senhor se lembra? Eu lembro do ICQ. Isso é lá para 1998, talvez? 98. Por aí, né? E o meu filho foi assediado numa sala chamada Freetel. E então, as autoridades me pediram que colaborasse, principalmente o agente Gary Espinosa, e eu comecei a interagir com o pedófilo como se fosse meu filho, e no dia 1º de janeiro de 2000, o juiz americano pediu as provas online, em tempo real, né, porque eles podem deletar tudo, de repente, se a casa estiver cercada, né, de polícia. Então, isso foi feito e eu fiquei muito feliz por ter colaborado, porque, como você disse, muita coisa aconteceu depois e foi um marco, né? Então, ministro, é o seguinte, vou fazer uma pergunta que o Vanderlei vai me ajudar aqui a desenvolver isso. Ministro, eu já vi OVNIs 3 vezes na vida. OVNIs, é isso mesmo. E recentemente eu li uma matéria, semana passada, sobre um relatório, né, que as autoridades americanas, a comunidade de inteligência e o Pentágono fez
depois de um estudo, e não chegaram a conclusão nenhuma sobre os 144 avistamentos que foram estudados, né? E eu não sei o que o senhor acha disso, mas eu acho que o senhor, como piloto de caça, astronauta, conte para nós o que o senhor já viu, o que o senhor soube de alguém que viu. Mas se eu falar depois, eu tenho que... Não, mas olha só, antes dessa pergunta, porque eu achei o outro assunto interessante também, eu queria fazer um comentário só sobre, se me permitir, sobre essa parte, né, de pedofilia na internet, etc., que eu trato muito com adolescentes, eu trato muito com crianças, né, em escolas. Eu gosto de falar com eles e fazer palestras com jovens, principalmente para trazê-los para as carreiras de ciência e tecnologia, né, e para ajudar a resolver esse momento tão delicado, né, que é ali a adolescência, etc. E tem muitos talentos ali no meio. Às vezes uma coisa dessa, você estraga uma pessoa, a vida de uma pessoa por causa de uma coisa desse tipo aí, né? Quando existe esse tipo de coisa. E eu acho que tem uma grande participação dos pais, né? Nós como pais, né? Pais, mães, de conversar com as crianças, conversar mais. Porque aí vem um outro efeito que a gente falou um pouquinho sobre a tecnologia, o efeito da tecnologia. O que você vê muito é que muitos pais deixam a criança com um celular, ou com um iPad, alguma coisa, deixa aí e vai embora. Tipo assim, se diverte aí com esse negócio e acabou, né? Eu fico um tempo livre aqui. Isso, na minha opinião, é super perigoso. Depois você pode comentar tudo, mas a internet é um campo aberto. Eu acho que tem que ter um pouco mais de participação dos pais nisso aí. A criança não tem experiência ainda para identificar as coisas, o pai tem mais experiência. E outra coisa, conversar com as crianças e observar as crianças, né? Porque muitas vezes a criança começa a ter um comportamento meio diferente e cabe o pai ou a mãe observar aquilo lá, por que ele está diferente? Perguntar um pouco mais ou trazer alguma pessoa mais especializada para isso, ou professora, para observar. É questão da gente atuar também, né? Bom, desculpa, eu tinha que comentar isso, porque isso é uma coisa que claro. Aqui é uma preocupação grande que a gente tem quando você fala de aumento de conectividade, tecnologia, aumenta os riscos também, o perigo envolvido. Sobre OVNIs. Tecnicamente, OVNIs existem. Você fala, objeto voador não identificado existe, porque tem objetos que a gente identifica rapidamente, esse é um avião, um Embraer 145, etc. E às vezes tem alguns objetos ou alguns avistamentos que você não consegue identificar, que podem ter, ou seja, existem os OVNIs, agora eles podem ter, pode ser oriundos, né, vamos dizer assim, de coisas normais, pode ser um avião, por exemplo, em teste. Eu tinha um amigo meu que era o piloto de teste do F-117, sabe que ele parece um ferro de passar roupa? Então ele deve ter passado por OVNI muitas vezes, o pessoal olhava aquele triângulo passando ali, na época o pessoal não sabia, ainda estava em teste, era um avião ainda secreto. Então é natureza, né, feita aqui na Terra. Mas pode ser que apareçam outras coisas que não dá para se identificar, pode ser efeito natural, nuvem lenticular, etc. E outros a gente não consegue explicar. Esses daí, esse percentual menor, é o que chama mais atenção, né? E todo piloto, uma vez ou outra, já viu alguma coisa assim. Eu lembro de ter visto né? Vou contar um casozinho assim, posso? Como piloto de testes lá em São José dos Campos, eu estava voando um T-27, fazendo alguns procedimentos em Guaratinguetá, e retornava para São José dos Campos, era à noite, começo da noite, tipo 7 horas da noite, retornando, passando em Eugênio de Melo, que é o lugar, a entrada do tráfego, né, pelo menos a entrada do tráfego ali, né, para entrar no tráfego para pouso, e o controlador me perguntou se eu estava vendo uma luz que estava sobre as montanhas, na direção de Bragança Paulista, né, a cidade, depois Bragança, por lá de lá, né, depois das montanhas. Eu falei, sim, estou vendo. Para mim parecia a luz de trem de pouso de um avião aproximando. Eu falei, bom, deve ser um avião aproximando, você não tem no radar? Não, eu tenho, mas ele está parado lá um bom tempo. Aí já muda a situação, né? E aí vamos ver como é que a gente faz para... Ele falou, tem combustível para investigar? Eu falei, tem um pouco. Aí eu fui naquela direção, né? E só que na medida que eu me deslocava, o objeto também, a coisa também se deslocava proporcionalmente, né? Então no final eu tive que retornar, quando ele já estava em cima de Bragança, eu estava nas montanhas lá, eu retornei, e a hora que eu pousei ele já não estava mais lá, né? Porque ele tinha se deslocado mais ali na direção oeste. Ou seja, esse é um típico, né?
avistamento de um objeto que não dá para identificar, pode ser uma coisa natural? Pode, né? Mas é uma coisa diferente. Agora, tem um ponto importante a ser levado em conta, que é o seguinte, né? Às vezes as pessoas perguntam, você acredita em extraterrestre? Pessoas ou qualquer ser vivo fora da Terra, né, que desenvolveu e cresceu fora da Terra? Sim. Se você pensar o tamanho do universo, a gente acabou de falar agora há pouco, o tamanho do universo, se você pensar a idade do universo, né, se pensar em 14,5 aproximadamente bilhões de anos, né, estimado do universo, o nosso sistema solar, em torno de 4,5 bilhões, a Terra, o ser humano na Terra, 100 mil anos, ou seja, é um segundo numa escala muito grande de tempo comparada. Então, a probabilidade de se existir vida, que pode ser uma bactéria, um fungo, ou vida inteligente fora da Terra, é muito grande, é 100%. Tem uma equação de Drake, né, da década lá de 1960 ou 70, né, que calcula isso aí, faz uma certa estimativa. Então, a probabilidade é muito grande. A dificuldade está no seguinte, imagine que existe uma vida, mas está tão distante, né, milhares ou milhões de anos-luz daqui, e para ela chegar, para essa vida, para a gente chegar lá, a gente não tem tecnologia para isso. Para eles chegarem aqui, se tiver uma tecnologia muito mais avançada, conseguindo ao longo desses bilhões de anos a mais, pode ser que eles cheguem aqui. Agora, e se chegar, primeiro, por que eles vão escolher esse pontinho aqui no meio de tanto universo? Então, nós estamos assim, como se fosse uma agulha no palheiro, né? É um planeta pequeno, no meio de um universo enorme e num período de tempo também muito estreito. Então, tanto em tempo e espaço, a gente vive nesse envelope pequenininho, dentro das perspectivas e tudo isso aí. Vamos supor que eles achem, hipoteticamente, se chegar aqui. Aí vem uma fala, duas falas interessantes. Uma do Stephen Hawking, que falava assim, todas as vezes que uma civilização muito adiantada encontrou com uma menos avançada, nunca foi bom para menos avançado, que no caso somos nós. O segundo ponto, eu não lembro exatamente quem falou isso, acho que foi o Arthur Clarke, que falou o seguinte, né? Pode ser que exista, pode ser que o ser humano esteja sozinho no universo, pode ser que não. As duas hipóteses são igualmente amedrontadoras. Eu acho assim, muita pretensão a gente achar que somos só nós nesse mundaréu do universo. Mas, olha, ministro, as 3 vezes que eu vi, eu era criança, eu estava sempre acompanhada. A segunda vez, eu estava dentro de um clube, eu morei em Resende, 7 anos, né? E lá no clube eu vi todo mundo correndo e eu cheguei, achei que era briga, eu cheguei na rua, não. Era um avistamento de 5 luzes no céu. Elas eram muito rápidas e se moviam rapidamente e saiu na televisão. No dia seguinte, acho que era o tempo do Osiris Silva. Osiris. 1983. Foi um avistamento mais famoso, porque o ministro da Aeronáutica na época veio a público dizer que não sabiam que eram essas luzes, inclusive a sonocastos. Os caçadores disseram também que acompanharam, que não conseguiram acompanhar o objeto. Eu voei com um deles. É um dos mais conhecidos da história. Não é só no Brasil, mas no mundo inteiro. Está numa plataforma de vídeo aí na internet para quem quiser conhecer essa história. A Noite dos OVNIs. Um dos pilotos dessa era o Jordão, que voou comigo lá na divisão de ensaio e voo. Ele estava num desses caças aí, né? Ministro, agora vamos falar um pouquinho da sua trajetória, né? Você já falou quando criança, já sonhava em ser piloto, mas também da sua formação familiar, militar, até chegar aos dias de hoje como ministro. E eu gostaria de saber dos projetos que estão ligados à NASA, aqui do Ministério. Está aqui o Vanderlei, que também está ligado à NASA. Estamos no projeto Artemis também. E teve um outro projeto, Missão Centenário. A Missão Centenário, lá atrás, que eu participei lá. Você pode falar um pouquinho desse? Posso. Bom, deixa eu fazer uma passagem rápida, assim, né, como que foi essa trajetória. Eu nasci em Bauru, eu sou filho de um servente e de uma escriturária, ou seja, não tinha dinheiro, queria ser piloto, me recomendaram entrar na Força Aérea. Eu comecei a trabalhar com 14 anos para poder ajudar em casa como eletricista aprendiz. Então eu estudava de manhã no Senai,
fazia curso de eletricista, à tarde trabalhava na rede ferroviária, ganhava meio salário mínimo, pagava o curso noturno do Liceu Noroeste, era o único que tinha eletrônica, técnico eletrônica. Foi assim que eu fiz o ensino médio lá. Aí consegui passar na prova da Academia da Força Aérea, fui para Pirassununga, 4 anos na Academia da Força Aérea. Lá você faz administração pública e ciências aeronáuticas, né? E curso de piloto, logicamente, no meu caso, né, que tem outros cursos também. Terminei, de lá fui para Natal, no Rio Grande do Norte, para fazer curso de piloto de caça. De lá fui transferido para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, já com piloto operacional. Aí ali eu me tornei instrutor, líder da aviação de caça, assim por diante. Resolvi estudar mais, fiz o vestibular do ITA, né, entrei para engenharia aeronáutica lá no ITA. Aí eu somei a parte de piloto com o curso de engenharia aeronáutica, me tornei um piloto de testes da Força Aérea. Testava aviões, voei todos os aviões que o Brasil tinha, basicamente fora o Mirage, na época, lá na década de 1990. Depois voei nos Estados Unidos, em Edwards, voava F-15, F-16, depois em Pax River, lá na Virgínia, com a Marinha, voava F-18. Voltei ao Brasil, fui para a Rússia, voar MiG-29, voltei ao Brasil de novo. Fiz um primeiro mestrado lá no ITA, de otimização de trajetórias orbitais, que eu não consegui apresentar a tese, porque me transferiram para Monterey, na Califórnia, né, na Naval Postgraduate School, lá para fazer mestrado, doutorado em engenharia de sistemas. E na época, o Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional, a NASA veio para o Brasil, abriu concurso público, normal, eu participei e acabei sendo selecionado, né, entrei na turma 98 de astronautas, né, fiz 2 anos para se tornar astronauta profissional, depois um monte de coisas no meio do caminho até ser escalado, né, a dificuldade toda de ser escalado. E aí, em 2005, eu fui escalado, finalmente, para voar com os russos, porque a gente não tinha voo de ônibus espacial na época, por causa do acidente da Colômbia. Fui um dos primeiros astronautas do lado americano para ir fazer o curso e o treinamento na Rússia. E lá eu voei, fui ao espaço, na Estação Espacial Internacional, retornei e fiquei entre Houston e o Kennedy, né, daí até 2018, né, com 20 anos lá, quando vim para cá, aceitando o convite do presidente Bolsonaro para assumir esse ministério. Isso foi essa trajetória, né? Então você vê que esse contato com a NASA começou lá atrás. E tem muita coisa interessante agora sendo desenvolvida. Uma das coisas que me incomodava muito, estando lá na NASA e vendo tantas possibilidades, o Brasil não participava. E então aquilo me deixava realmente chateado. Então quando a gente teve a oportunidade agora aqui, primeiro a gente resolveu um problema de 20 anos, que era a falta da aprovação, assinatura e aprovação do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas com os Estados Unidos, que permite que nós possamos desenvolver atividades comerciais com o Centro Espacial de Alcântara. Né? Por quê? O pessoal fala assim, porque os Estados Unidos vai controlar Alcântara. Não tem nada a ver isso aí, é simplesmente porque 80% dos foguetes e satélites do planeta tem algum componente americano. E o Acordo de Salvaguardas diz só o seguinte: os Estados Unidos concordam que o Brasil lance foguetes e satélites de quaisquer países que tenham componente americano, desde que proteja a tecnologia. Só isso. Então, parece simples, mas demorou 20 anos para fazer isso. Então resolvemos, agora o centro está indo em frente agora, né? Está literalmente decolando, já tem 3 empresas americanas para trabalhar com o centro, uma empresa canadense. E além disso, agora a gente entrou no programa Artemis, né? E esse programa, que ele visa, vamos dizer assim, Deep Space, né, espaço profundo, Lua, Marte, estação Gateway, desenvolvimento de tecnologia para a Lua, desenvolvimento de tecnologia para Marte, uma série de possibilidades. Isso abre possibilidades para os nossos universitários, por exemplo, trabalharem. Eu quero envolver as universidades, né, para isso. Há possibilidade para empresas participarem no desenvolvimento de tecnologias associadas para pesquisa também, seja na Lua, em Marte, em asteroides, onde for. Então, é uma participação muito interessante do Brasil e a gente vai fazer essa participação na medida que nós temos recursos financeiros, né, e recursos técnicos e recursos humanos, né, para apoiar tudo isso. Vanderlei, só faça um resumo aí, porque você também e sua empresa estão linkados à NASA. O que sua empresa está fazendo? A Storm já participa de projetos com a NASA há algum tempo. Nós participamos do Perseverance, participamos de várias sondas diferentes, como a New Horizons, que foi para Plutão. Neste momento estamos no Artemis, na parte de compressão de dados, criptografia e compressão de dados. Nós participamos de um sistema chamado New York Space Alliance. A Storm tem uma filial nos Estados Unidos.
A New York Space Alliance tem uma conexão com a NASA que permite a empresas entrar num projeto chamado Mentoring. Nós temos algumas patentes, essas patentes são utilizadas, a NASA utiliza algumas patentes nossas, a gente utiliza algumas patentes da NASA, e assim nós fazemos parte de alguns programas dele, inclusive o Artemis. Aliás, parabéns, porque é importante ter empresas de brasileiros, né, trabalhando nesses programas. Esse é um dos meus sonhos aqui, trazer mais empresas, não só as já consolidadas no mercado, mas empresas novas, startups, etc. Por isso que eu estou focando bastante, aí dá para ver que eu gosto de educação, né? Focando bastante nas universidades, na pós-graduação, né, e colocar aí incentivos, né, para a gente ter essas novas empresas no Brasil. Pois é, ministro. Então, para finalizar, eu não vou falar nem da política, né, porque o senhor também foi filiado, ainda é filiado. Eu sou filiado ao PSL, né? Então, mas eu quero falar, para terminar, o seguinte: o público, o senhor gosta tanto de educação, o público da TV Escola é infanto-juvenil, gestores, profissionais de educação, alunos de todos os níveis e famílias de todas as classes sociais. Eu queria que o senhor deixasse aí uma mensagem. Com muito prazer. Para o público da TV Escola e para todo mundo. Com muito prazer. Olha só, gente, né, às vezes o pessoal, olha, eu fiz questão de contar assim, de forma rápida, mas todas as etapas que eu passei na minha vida até chegar aqui, e tem muitos sonhos pela frente ainda, as coisas não param aqui, né? Mas o importante é o seguinte: ao longo da vida você tem um propósito, você tem um sonho, né? Esses sonhos eles vão surgindo à medida que os cenários vão abrindo para você na vida, mas nunca desista dos seus sonhos. O que eu quero dizer com isso não é que você tem que ser teimoso com relação a alguma coisa, mas um sonho é uma coisa preciosa e certamente você tem muitos talentos aí dentro. Não dê ouvido às ideias ruins que as pessoas vão chegar para você, falar que isso é muito difícil de fazer, é impossível, ou que você não tem competência para fazer alguma coisa. Entendeu? Não deixe essas ideias ruins criarem raízes dentro da sua cabeça, né? Pense sempre que você vai conseguir, visualize aquilo que você vai conseguir, né? Trabalhe. Agora eu vou repetir o que minha mãe me falava: estude muito, trabalhe, persista, sempre faça mais do que esperam de você. Isso é válido na vida inteira. Se você quiser abrir uma empresa, você vai ter que fazer a mesma coisa, tem que estudar o mercado, você tem que trabalhar demais, tem que persistir, porque não é fácil manter uma empresa aberta, sabe muito bem disso, né? E tem que fazer mais do que esperam de você para você ter diferenciais no mercado, seja no que for. Então, isso é aplicável em tudo. Então é isso, acredite na sua capacidade, né? Trabalhe, eu tenho certeza que você vai chegar lá, tá bom? Obrigado. Bom, eu queria só agradecer aqui ao Márcio Nascimento, que me linkou com toda a equipe técnica aqui para a nossa conversa aqui em Brasília. Quero agradecer a Eliane, da Luz Prado Filmes, ao Rômulo, ao Alisson e também Guilherme Grava e Alex Fernandes, que nos grava nesse momento. Muito obrigada, ministro. Muito obrigada, Vanderlei. Eu quero agradecer também ao seu staff. E o senhor está em todas as redes sociais, porque eu assisto todas as lives dele. Opa, obrigado. Gente, obrigado. Eu que agradeço aqui. Sejam muito bem-vindos ao Ministério em qualquer momento. Obrigado. Bom, isso aqui é para o senhor. A SERP TV Escola. Está aqui. Estamos de braços abertos lá muito esperando bom. o senhor. Gente, obrigado, viu? Obrigado mesmo aí.